Esta é a apresentação de um trabalho de graduação. Como realizar a manutenção financeira de uma atividade filantrópica promovida por uma igreja. Eu sou o orientando Claudionor Roque Júnior, meu orientador, professor Sérgio Couto. A minha introdução, primeiro falar sobre filantropia. O que é filantropia na prática? É ajudar o próximo, está ligada, é associada à questão humanitária, à solidariedade e ao altruísmo. E é importante destacar a questão do terceiro setor, porque a filantropia ela está ligada a organizações do terceiro setor. Nós temos organizações do primeiro setor, do segundo e do terceiro setor. As organizações do terceiro setor envolvem entidades filantrópicas, conhecidas como ONGs, que são organizações sem fins lucrativos, mas que são organizações que buscam resultados. O capítulo 1, a fundamentação teórica, no contexto de estabelecermos a contabilidade como meio viável para instituições filantrópicas, a questão financeira como um elemento de ajuste necessário, visto que as organizações filantrópicas, as igrejas, não conseguem controlar o seu meio de doações, que são pessoas. Então, a importância da contabilidade. Segundo Bonobi, em 1986, ela é definida como um sistema que processa informações, que capta e mede a essência econômica, os eventos, e relata seus efeitos econômicos para tomadas de decisões de uma organização. Temos dentro da questão da contabilidade a demonstração financeira básica, temos o balanço patrimonial, um elemento muito importante, a demonstração do resultado do exercício, conhecido como DRE, e a análise horizontal e vertical, que são elementos muito importantes, segundo Morante, a 2009. O balanço patrimonial ele tem alguns elementos que o formam, que são os ativos, que são direitos a receber de uma organização. O ativo ele é dividido entre circulante, realizável a longo prazo e permanente. Temos também dentro do balanço patrimonial o passivo, que são todas as obrigações a pagar de uma organização, que também é dividida entre circulante, exigível a longo prazo e patrimônio líquido. A DRE, ou demonstração do resultado do exercício, ela é um instrumento que fornece os resultados auferidos por uma organização em determinado período, em determinado ano. A análise horizontal e vertical é um método que possibilita estabelecer proporções entre cada elemento de análise. Então, esses elementos são muito importantes dentro de uma organização, ainda que ela seja uma entidade religiosa, a necessidade de aplicação de elementos de uma demonstração financeira adequada para se obter resultados, visto que uma organização religiosa ela não tem controle do seu instrumento de entradas, que são as suas doações. Alguns trabalhos relacionados à influência dos aspectos culturais da gestão financeira de uma organização do terceiro setor, mas em 2007 ela toca na questão de equilíbrio profissional na gestão e lucro financeiro. Um outro trabalho importante que apoiou essa fundamentação teórica, fé e ordenamento social do território, estratégias de controle da Igreja Universal do Reino de Deus, Gomes 2015, fala da questão da marketing no sistema de crenças. E a análise contábil de uma entidade eclesiástica, Vargas 2015, que fala de se obter mesmo dentro de uma entidade eclesiástica sistemas contábeis mais sofisticados, quebrando o paradigma entre religião e ciência.
o percurso metodológico, né, a caracterização da pesquisa quanto objetiva, é uma pesquisa exploratória. A base é aprofundar conhecimento em levantar formas de como realizar a promoção da manutenção financeira de uma entidade. Dentro da caracterização da pesquisa, quanto delineamento, a pesquisa ela é bibliográfica e a ideia de como promover a manutenção financeira de uma atividade filantrópica, em específico uma igreja. Então, quanto ao lugar e amostra na pesquisa, estudo de caso da Igreja Cristo Salvo em Indaiatuba, onde foi a sua base um questionário aplicado ao tesoureiro local. A natureza da análise de dados, ela tem uma marca quantitativa, visa o resultado da arrecadação mensal, analisados em uma DRE, e instrumentos fornecidos para fazer um gráfico estatístico. Apresentação e análise de dados. Primeiro, a Igreja Evangélica Cristo Salva tem como objetivo propagar o Evangelho e realizar obras assistenciais nas comunidades. A análise de dados foi aplicado um questionário. A intenção, a ideia foi captar elementos do ponto de vista da organização no que diz respeito às dificuldades entre a questão das doações, a questão da aplicação de administração financeira adequada, como isso é feito. Então, a relação da análise de dados envolve a quantidade de cultos. As questões passou por esses elementos, o número de pessoas que frequentam cada culto, as entradas das doações e os dias da semana, né, para se poder alinhar datas, dias com entrada de pessoas, doações e quantidade de culto. Uma das coisas analisadas foi se perceber que quanto maior a quantidade de cultos, maior a questão presencial, maior seria a entrada das doações. Então, com o evento da pandemia, a igreja hoje passa por um processo de emancipação em função das quedas financeiras de se assumir, visto que a mesma é uma filial e a sua sede se encontra na cidade de Itupeva. Então, a relação desses elementos foram muito importantes também dentro da questão do questionário. Algumas considerações finais importantes. Primeiro, que a filantropia ela é de fato um braço forte, porém está muito distante do potencial necessário com uma visão mais humanitarista. No tocante às entidades religiosas, esse trabalho pôde perceber as aplicações administrativas e contábeis se fazem necessária por não se ter controle do elemento da doação. Pôde-se perceber o quanto a questão contábil é importante para que se possa ter um planejamento adequado, para que as coisas possam ter uma relação correta no futuro da organização. Então, faz-se necessário quebrar o paradigma do religioso e científico, né? Existe uma resistência de administração no sentido de que as organizações religiosas não se utilizar de uma administração financeira, de um elemento, de um instrumento mais científico, por ser algo religioso, principalmente em pequenas organizações filantrópicas religiosas. E observar respostas indicada a organização, a Igreja Cristo Salvo, aplicar os princípios contábeis apresentados, mas de uma forma mais apurada, visto que eles fazem apenas controle do fluxo de entradas e saída de caixas, sendo considerável, então, a aplicação de um balanço patrimonial
de se estabelecer realmente os ativos e passivos das organizações, mas também a percepção de poder declarar os imobilizados, visto que nas organizações a questão imobilizada é também um instrumento grande de bens presentes dentro de uma organização, algo que não é feito. E dessa maneira, usando o balanço patrimonial, aplicando uma DR, a demonstração do resultado do exercício correta, se pode fazer um planejamento de um projeto futuro. Então, é muito importante a aplicação dos elementos financeiros. Essas são as referências que nós usamos como apoio nesse trabalho. E cada uma delas teve a sua participação importante. E muito obrigado. Agradeço. Essa é a minha apresentação do TG, trabalho de graduação, que tem esse foco de como uma entidade filantrópica pode promover a sua questão financeira. Esse grande desafio por não se ter controle das suas entradas, das suas doações, porque as entradas são dependentes das pessoas. Muito obrigado.